Existem momentos que parece que as portas se fecham. Eu não sei se você já viveu isso. Existe um momento que parece que algumas coisas não dão certo. E a gente pergunta, né, o que está acontecendo? Tem hora que a gente pensa que é só, o diabo fechou uma porta, nossa. Mas eu acredito que existem momentos que é Deus quem fecha portas. E Deus fecha portas muitas vezes é para que nós possamos olhar na direção correta. Muitas vezes tem tanta porta, tanta oportunidade, tantas pessoas, tanta coisa acontecendo, que nós vamos olhando para um lado, olhando para o outro e esquecemos de olhar para onde deveríamos olhar. E parece que vai lá e fecha uma porta, fecha outra, entra-se naquela loucura. Não, é Deus muitas vezes direcionando a nossa visão. Dê uma olhada na sua vida. Para onde está a sua visão? Observe para onde você está olhando, para você perceber talvez quem está fechando essas portas e qual o propósito que essas portas estão fechadas. Eu acredito muito que Deus tem algo grande para a sua vida. Eu acredito muito que Deus tem algo para a sua vida que talvez nem você imagina, mas Deus tem para a sua família e para a tua casa. Como eu disse domingo passado, tem hora que Deus quer treinar a gente. Muitas vezes a porta fechada, ela tem um propósito, te treinar. Aquele mar, tem hora que ele tem um propósito sim, de treinar. As muralhas tem um propósito de te treinar. Sabe por quê? Porque aquilo que vem depois desse treinamento, o Senhor já venceu por você. A única coisa que Ele quer te fazer é entregar. Mas nós precisamos passar por esse campo de treinamento. E nós temos que entender isso na nossa vida. Em Gênesis, capítulo 26, agora que nós vamos ler essa história, eu não sei se você as conhece. Estava Isaac, filho de Abraão, lá na terra de Gerar, de Abimeleque. E ali ele se estabelece, ali ele enriquece muito, fica grande, poderoso. Só que um dia Abimeleque chega para ele: olha, sai daqui, vai embora, porque você está grande demais. Vai chegar um dia na sua vida que o lugar que você está vai ser muito grande para você. Você vai estar muito grande para ele, vai ser pequeno para você, em nome de Jesus. Isso aconteceu com Isaac. Isaac agora tem que ir embora. Ele vai para um canto, uma parte deserta, terrível. Quando ele chega lá, não havia água. Todo mundo queria que ele fosse para outro canto, porque lá não tinha como viver. Mas ele lembra que naquele lugar o pai dele também passou, cavou buracos e a água brotou. E nesse momento agora ele vai cavar o buraco, onde no mesmo lugar, no mesmo poço, que no tempo do seu pai, quando o pai foi embora, os filisteus foram lá e entulharam. Entulharam porque diziam que ali não dava mais água. Ele para agora, tira os entulhos e a água brota. Vamos ver o texto? Tem uma coisa que é muito interessante, que a Bíblia diz assim, que os pastores de Isaac contenderam, brigaram com os pastores de Gerar. Gente, essa briga de pastor com pastor é desde muito tempo. A Bíblia diz assim, meus anjos, quando Abraão e Ló se separaram, a Bíblia diz assim: e os pastores de Ló contenderam, brigaram com os pastores de Abraão. Sim ou não? Tem essas brigas na internet aí, não é de hoje não, tá? É de muito tempo. Diz assim no versículo 16: então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se dali e acampou num vale
em Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os pastores de Isaque, os servos de Isaque, cavaram no vale e descobriram uma veia de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço do nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram um outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Que o Senhor abra espaço na sua vida. O Senhor abre espaço nesse tempo. Eu creio em nome de Jesus que 2024 será o melhor ano da sua vida. Que o Senhor venha abrir espaço, que você venha prosperar de uma maneira milagrosa, abençoada. Quem está recebendo, diga amém. Gente, 2024, Deus vai te dar algo muito grande. Você vai viver um tempo diferente, um tempo talvez que você nunca mudou na sua vida. Eu creio nisso. Quem está recebendo, diga amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe-nos, que, ó Deus, nós cremos e sabemos que o Senhor é conosco. Que essa palavra, Deus, venha encher o nosso coração e abençoar as nossas vidas, mudar a forma de ver, de caminhar, de ser diante do Senhor. Ó Deus, é o que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: podemos assentar. Eu não sei se você já viveu uma coisa, eu já passei por ela. Você servir a Deus, você ir à igreja, você ser fiel ao Senhor. Mas tem hora que você sendo fiel ao Senhor, você serve ao Senhor, você vai à igreja, mas tem hora que as portas se fecham, as coisas não acontecem. E você fica esperando, passando aquele tempo, buscando uma resposta do Senhor. E muitas vezes essa resposta que você quer, que nós queremos, no tempo em que nós queremos, ela não acontece. E muitas vezes você vai ver pessoas que são frustradas, porque viveram ou passaram por isso. As coisas parecem que não aconteciam. E vem uma questão, umas dúvidas na mente, dizendo: olha, será que vale a pena eu ir à igreja? Será que vale a pena eu servir a Deus? Será que vale a pena eu ser fiel ao Senhor? Porque eu acredito que muitas vezes pode vir à nossa mente: será que o Senhor se esqueceu de mim? Entenda uma coisa: nunca duvide do Deus da sua vida. Nunca duvide do Deus que você serve. O Senhor jamais esqueceu de você. Não importa o que você passou, não importa o que você está passando, o Senhor jamais esqueceu de você. Guarde isso no seu coração. Nós não entendemos muitas vezes porque nós não entendemos o tempo de Deus, nós entendemos o nosso, nós entendemos a nossa necessidade, nós entendemos aquilo que nós precisamos e acreditamos muitas vezes, por sermos imediatistas, que as coisas têm que acontecer naquele momento, naquela hora, naquele tempo. Mas Eclesiastes vai explicar um pouco de Deus. Eclesiastes vai dizer assim, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Isso é uma explicação de Deus. Há um tempo para as coisas acontecerem. Há um tempo para que verdadeiramente a gente viva isso nesse tempo de Deus. Deus esquecer de nós? Não, jamais Ele esqueceu. Jamais Ele irá esquecer de você.
Mas uma coisa nós temos que entender: existe o tempo de Deus. E o que nós precisamos de fazer? Confiar em Deus. Quem tem fé aqui, diga amém. Fé é confiar em Deus. Fé é você depositar a sua certeza no Senhor. A certeza que vai dar tudo certo não está em mim. A certeza daquilo que eu profetizo não está em mim. Mas a certeza daquilo que eu creio está em Deus. Daquilo que eu profetizo está em Deus. Daquilo que eu espero está em Deus. É por isso que a minha confiança tem que estar depositada no Senhor. Confiar no Senhor, isso é fé. A Bíblia diz que lá estava Isaac foi mandado embora da terra por Abimeleque. Mas quando ele chega, ele caminha e ele estava muito rico. Muita gente, muitos pastores, muita gente caminhando com ele. Ele havia crescido muito. E ele vai agora para uma terra, para um lugar que ninguém queria ir. E quando ele chega, ele estabelece, as pessoas vêm dizer: olha, aqui nós não podemos ficar, porque não tem água. Essa terra, ela é deserta. Aqui, mas Isaac diz: olha, mas aqui havia um poço. Sim, um poço que seu pai Abraão cavou, e brotou água. Só que os filisteus vieram depois e entulharam esses poços. E já não há mais água, porque eles viram que não, depois que o seu pai foi embora, a água cessou. Então eles foram lá e disseram que aquele lugar não servia mais. Engraçado, porque que debaixo de entulhos de outros pode haver água de Deus? Porque lugares que os outros não deram certos, você pode dar certo. Talvez um sonho que um outro não sonhou, você pode sonhar. O lugar que o outro pisou, você pode pisar. Eles entulharam porque depois que Abraão foi embora, a água não brotou ali. Porque na verdade, pessoas sem fé, elas entulham. Pessoas sem fé em Deus, a única coisa que elas sabem é entulhar o lugar onde elas passam. Não, pessoa sem fé, ela não vê a fonte de Deus. Pessoa sem fé, ela não vê um milagre de Deus acontecerem. E essas pessoas vão querer mudar você de lugar, assim como elas mudaram. Não vão querer que você esteja no lugar onde que Deus quer que você esteja. Porque sem fé, quem tem fé diga amém. Porque sem fé é impossível, guarda isso. Sem fé é impossível você ficar no lugar que Deus quer que você esteja. Sem fé é impossível você olhar para o lugar onde Deus quer que você olhe. Sem fé é impossível você caminhar no lugar que Deus quer que você caminhe. Sem fé é impossível você acreditar no que Deus quer que você acredite. Sem fé é impossível você pensar, projetar, planejar aquilo que Deus quer que você projete e planeje. Sem fé é impossível você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, para você alcançar algo de Deus, é só pela fé. Não há outro caminho. Por isso que pessoas vão embora. Pessoas passaram por esse lugar onde brotou água, onde Abraão passou e Deus gerou água. Mas quando ele foi embora, eles jogaram o entulho. Porque homens e mulheres sem fé, a única coisa que sabem fazer é jogar entulhos naquilo que Deus está, no lugar onde Deus tem água. Eles não conseguem enxergar o que Deus tem. Mas só que é a fé. É a fé que nos faz ver de maneira diferente. É a fé que nos faz ver diferente dos outros. É a fé que nos faz ver lugares de maneira diferente. Diferente da forma que os outros olharam. Olharam para aquele lugar, olharam para aquele poço, para aqueles poços e não deram qualquer valor àqueles poços.
pois é a fé que vai fazer você olhar de maneira diferente o lugar onde você está. Ali estava Isaac, quando todo mundo dizia: vão embora, não há água, vamos para um outro lugar, não há água, a terra é deserta. Isaac disse: não, vamos ficar. Cavem o buraco, cavem o poço. Mas entulharam porque não há água. Cavem o poço, porque se Deus brotou água com meu pai, Ele vai fazer brotar água também comigo. Eu acredito, porque o mesmo Deus dele é o mesmo Deus meu. E esse Deus que era dele e é meu, é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. O lugar ele muda, mas o nosso Deus jamais muda. E o Deus que mudou esse lugar uma vez, Ele continua poderoso o bastante para mudar novamente. Quem crê, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Isaac entendia e sabia de uma coisa: ele fazia parte do projeto de Deus. Quando Deus chamou o pai dele, Ele disse: olha, eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaac estava nessa promessa. E essa promessa, essa linhagem que viria de Abraão até Cristo Jesus, Isaac sabia que fazia parte desse projeto. Você é um projeto de Deus. Deus quer realizar algo através da sua vida. Por isso que você é um projeto do Senhor. Isaac entendia isso, que ele estava debaixo de uma promessa. Quem está debaixo de uma promessa, diga glória a Deus. Então você é projeto do Senhor. Deus quer cumprir algo, e Ele vai usar você. Quem é esse instrumento? Diga amém. Então não ouça outras pessoas. Isaac não parou para ouvir o que os outros diziam, não parou para ouvir a história daquelas pessoas que não viram a água, não viram aquele poço jorrar água. Isaac não parou para ouvir a história daqueles que jogaram entulhos, aonde Deus brotava água. Isaac não parou para ouvir aqueles que só tinham entulho nas mãos para jogar no lugar onde Deus tinha milagres, havia ministrado milagres, havia derramado milagres. Então, a única coisa que você pode ouvir em determinados momentos da sua vida, em determinados lugares da sua vida, é somente Deus. Tem hora que a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido não vai saber lhe entregar uma palavra, porque eles não sabem. Existem coisas que somente Deus sabe, somente Ele vai poder falar com você. Todos disseram: vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Isaac disse: não, vamos ficar aqui. Meu pai me disse que Deus abriu aqui e jorrou água. Eu estou no mesmo lugar que Deus operou. Meu pai foi abençoado aqui. Meu pai recebeu milagres aqui. Meu pai, Deus o abençoou muito aqui. Se Deus abençoou meu pai aqui, Ele pode me abençoar também. Deus, Ele fez na vida do meu pai. Então eu creio que é um momento de confiar em Deus. É um momento de você confiar em Deus. É um momento de você se colocar diante do Senhor e colocar a sua vida, o seu projeto, colocar os teus sonhos diante do Senhor. Porque aquele que te prometeu, Ele não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Ouça isso dentro do seu coração. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua dor. Deus não esqueceu da sua saúde.
Deus não esqueceu dos teus filhos, Deus não esqueceu da tua esposa, Deus não se esqueceu do teu casamento, Deus não se esqueceu daquela porta, daquela provisão para a sua vida. Não, Deus não se esqueceu. Ele não se esqueceu dos seus sonhos, Deus não se esqueceu do seu projeto, Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu, Deus não esqueceu da promessa dEle, e aquilo que Ele prometeu, Ele não se esqueceu, e Ele irá cumprir. Quem crê, diga glória a Deus. Um Deus que não se esquece. Erga tua mão para o Senhor e diga comigo: Deus, diga forte, Deus não esqueceu de mim. Diga: eu não sou esquecido. Você pode aplaudir a Deus. Você não é esquecido, o Senhor se lembra de você, jamais se esqueceu de você. Isaac sabia disso. Eu sei da dificuldade, mas eu sei que eu também não sou esquecido. Foi aqui que Deus estava com meu pai, e aqui Deus está comigo. E se Deus está com você, é porque Ele jamais te esqueceu. Ele não pode esquecer de você estando com você todos os dias, caminhando com você todos os dias. Os filisteus, por que eles jogaram entulhos? Porque aquele poço não dava água. Eles tentaram tirar água daquele poço, mas aquele poço não dava água. Porque para tirar a água daquele poço, precisava de uma coisa que eles não tinham: fé. Aquele poço, para sair água, eles precisavam de uma coisa que eles não tinham: confiança em Deus. Aquele poço não se tirava água pela força, não era no balde, era na fé, era confiando no Senhor. E tem hora que Deus esconde algumas coisas. Deus não se esquece, mas Deus esconde. Deus esconde, parece aquela água. Deus esconde aquela água naquele poço. Os filisteus olharam para um lado e para o outro, jogaram os entulhos porque não viram a água. Porque só vê aquela água, aquilo que era de Deus, se você tiver olhos e olhos da fé. E naquele dia, aquela água que estava lá embaixo, precisava de alguém que acreditava em Deus. Deus a esconde para que a fé apareça. Tem hora que Deus pode ter escondido algo de você. Deus não esqueceu de você. Talvez você está buscando algo de Deus e você está perguntando para Deus: cadê, onde, quando? E você está dizendo: olha, meu Deus talvez esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você, mas talvez Ele escondeu de você. Escondeu para que a sua fé apareça. Ele chega, Isaac chega naquele poço. A água estava sumida, mas a fé dele aparece. A confiança dele no Deus que ele havia buscado permanecia. E esse Deus que ele buscava, ele sabia que existe coisas que somente aconteceria pela fé de um Deus que manda ele buscar o que ele procura. Se você buscar pela fé, vai achar. Sem fé, você só vai entulhar. E talvez muitas vezes nossa vida é cheia de poços, cheios de entulhos, e dizemos: Senhor, onde está a água? A água sempre esteve onde Deus operou o milagre. Foi na vida do meu pai, na sua vida. Filhos têm que olhar para os seus pais e ver os milagres dos seus pais. Quem é papai e mamãe, diga amém aqui. Filhos têm que olhar para vocês e saberem onde Deus operou o milagre na vida de vocês. Porque talvez ele esteja no mesmo lugar um dia e vá lembrar: se Deus operou aquele milagre e abençoou meu pai, abençoou minha mãe, aqui, Ele pode também me abençoar. Ele também pode me abençoar. Eu estou há 17 anos aqui nessa igreja. Eu já vi tantos milagres, tantas coisas acontecerem aqui nesse altar.
Tantas pessoas dando testemunhos, tantas pessoas falando o que Deus havia feito em suas vidas, em todas as áreas. Esse lugar tem água. Só que ele tem água somente para quem tem fé e confia no Senhor. Porque aqueles que não têm fé, a única coisa que vão olhar, eles vão entulhar. Entulhar o lugar onde pais passaram e foram abençoados. Foi no altar do Senhor que Deus operou tantos milagres na vida do meu pai, da minha mãe. É assim que eu quero que a minha filha Antonella olhe. Olhe para o altar do Senhor e saiba e entenda que foi nesse altar, nesse lugar que o Senhor fez brotar água. Fez brotar água em um lugar que muitos duvidavam, no momento que muitos duvidavam. E se Deus fez isso na vida dos pais dela, na minha vida, na vida da Dayana, pode fazer também na vida dela. Faça seus filhos entenderem isso. Faça seus filhos passarem por lugares que você passou. E que Deus te honrou, e que Deus fez milagres na sua vida. Porque água existe. Neste poço, água existe. E ela é uma água inesgotável, ela é uma água cristalina, milagrosa, viva, melhor de todas. Só que ela é só alcançada por aqueles que confiam no Senhor, têm fé no Senhor. E nós temos que passar isso para os nossos filhos a partir do momento que nós vivemos isso na nossa vida. Mandaram Isaac embora. Tem hora que as pessoas mandam a gente embora, e não havia terra boa para se ir, não havia lugar bom para se ir, e ele vai para esse canto, e ali ele permanece, porque tem hora que, mesmo que a terra, você não mude de terra, talvez sua terra, o lugar onde você está não esteja tão bom, mas eu posso te dizer aqui hoje, que o Deus que você serve também, transforma lugares, transforma a terra que é ruim, se transforma em terra boa. Talvez o lugar onde você está dizendo: ô pastor, já estive em lugares melhores, hoje eu já não estou muito bem, mas eu posso dizer para você: erga a tua mão para os céus, em nome de Jesus. Deus pode transformar o lugar onde você está. Deus pode mudar o lugar onde você está. Deus pode fazer coisas nesse lugar onde você está. Faz brotar a água. Talvez onde muitos estão entulhando, não ajude a entulhar poços e terra, mas olhe para os céus e peça a Deus, porque eu creio que terras podem ser transformadas. Eu acredito que vidas podem ser transformadas, mas eu também acredito que lugares Deus pode mudar. Quem crê, diga amém. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Deus vai transformar a sua terra. Deus vai transformar a sua terra. Fé é confiar em Deus. É você ter essa certeza, é você valorizar sempre o agir do Senhor. Valorize o agir do Senhor na sua vida. Dê valor a algo que Deus faz na sua vida. Dê valor naquilo que você está querendo que Deus faça na sua vida. Muitas vezes nós não damos valor e esperamos tanto de Deus e não damos valor a esse agir do Senhor. Nunca se esqueça que Ele muda vidas, lugares. Eu creio nesse Deus que move tudo isso. Nós vemos tantos exemplos. Um dia Lázaro, um exemplo. Jesus chega, já havia 4 dias que ele estava morto. Estava dentro de um túmulo, e eles tinham fechado, entulhado aquele túmulo. A única coisa que ele pede, parece que ele faz o que Isaac fez: tire a pedra do túmulo, tire os entulhos, a vida aí dentro. As pessoas diziam: não tem nada aí dentro, nada de bom pode sair aí dentro. Não existe algo de bom onde o homem não acredita, onde o homem entulhou. Existe algo de bom de Deus que pode acontecer ainda. E esse Jesus, ele chama algo num lugar onde ninguém acreditava, onde colocaram ali entulhos ali, fecharam ali, porque não acreditavam que poderia acontecer alguma coisa. Mas esse Jesus disse: tire os entulhos,
pode sair algo bom daí sim. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Ei, água, brote, jorre. É esse Cristo que eu quero dizer, é esse Jesus que está aqui para te abençoar, para nos abençoar. Eu acredito muito que nesse altar, muitas vezes nós chegamos a Ele, e quando nós chegamos a esse altar, nós chegamos, olha, estamos num lugar onde milagres aconteceram, onde a água, tantos passaram por esse altar e a água brotou. Mas eu tenho uma esperança que eu estou no lugar certo. Mas eu tenho que aprender a olhar também para o lugar certo. Estou no lugar certo, mas eu tenho que olhar para o lugar certo. Eu estou no lugar certo, mas eu tenho que olhar para o lugar certo. Eu tenho que estar no lugar certo. Eu sei, o poço, águas brotaram aqui no tempo de Abraão. Sim, sim, eu tenho que estar no lugar certo, mas eu tenho que olhar para o lugar certo. Porque não adianta eu estar no lugar certo se eu não olhar para o lugar certo. Aqui passaram pessoas, águas brotaram, aqui lugar certo, mas eu tenho que olhar para o lugar certo. É olhando para o lugar certo e estando no lugar certo, a água jorra. Eu posso acreditar que aquilo que Deus fez ontem pode fazer hoje e pode fazer para sempre. Não importa o lugar, não importa quem esteja passando, aquele poço sempre esteve ali. Só que a água jorrou somente para aquele que acreditou, só para aquele que confiou no Senhor. Um dia Ana era estéril, seu ventre era infértil. As pessoas haviam jogado entulho, os médicos já tinham dito para ela: olha, você não pode ter filhos. Já tinham entulhado o poço dela, já tinham entulhado o ventre dela, mas ela não aceita. Um dia lá no templo do Senhor, a Bíblia diz que ela vai até a ponta do altar, e ali ela se ajoelha, ela se prostra e começa a orar ao Senhor, e ela faz esta oração: Senhor meu Deus, se tu lembrares da tua serva e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho, varão, homem, ao Senhor eu colocarei, eu devolverei para todos os dias da sua vida, ele te servirá, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu acredito que tem água no meu poço. Ei, eu estou no lugar certo e olhando para o lugar certo. Eu acredito que tem água aqui. Eu acredito que essa água pode vir para mim. Eles jogaram, os médicos, as pessoas, todo mundo jogou entulhos no meu ventre, mas porque eles não confiam no Senhor. Eu confio em Ti. A água nos meus poços, mesmo que todos tenham entulhados, a água no meu poço, sim, a água, sim, eu acredito. Logo depois, ela se volta com seu marido Eucana, engravida, tem um filho. Qual é o filho de Ana? Samuel. Samuel, sabe quem foi Samuel? Samuel foi juiz, sacerdote e profeta sobre a nação de Israel. No seu tempo foi o homem mais importante que ungiu os reis Davi e Saul. Num lugar, num poço que todo mundo dizia: não há água, não pode ter filhos. Quantos testemunhos, eu não sei se tem alguém aqui hoje, que alguém disse para você que você não poderia ter filhos. Tem alguma mãe aqui que passou por isso? Alguma mulher que passou por isso? Quantas vezes vocês já ouviram dizer: olha, pessoa fulana não podia ter filhos, o médico disse que ela não podia ter filhos. Entulharam o poço dela.
Só que debaixo desse poço tinha uma água, um sacerdote, um profeta, um juiz sobre a nação de Israel, um lugar onde ninguém acreditava que poderia sair. Saiu uma água dessa. Erga tua mão para Deus. Eu não sei se jogaram entulho sobre a sua vida, mas uma coisa eu sei, que 2024 você vai viver o melhor ano da sua vida, que vai jorrar água sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar e você vai viver um tempo maravilhoso, um tempo de milagres. Há algo grande do Senhor aí em você, há algo grande do Senhor para nascer em você. Talvez entulharam, deixa eu dizer, hoje é momento de você olhar para o Senhor e saber que Ele brota água em poços entulhados. É momento de nós simplesmente de você tirar os entulhos e acreditar no Senhor. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Diga comigo, eu creio. Deus tem algo maravilhoso, grandioso. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Creia em nome de Jesus. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida.